Nesse vídeo vamos falar sobre a construção da Torre de Babel e a relação com o surgimento de diversas línguas e culturas de acordo com a Bíblia Sagrada. A Torre de Babel é uma história bíblica que descreve a construção de uma torre pelos descendentes de Noé, que tinham a intenção de alcançar o céu e desafiar a Deus. A história é encontrada no livro de Gênesis, capítulo 11, versículos 1 ao 9. A construção da Torre de Babel é apresentada como um ato de desafio e rebeldia contra Deus. Segundo a história, os homens decidiram construir uma torre que alcançasse o céu para se tornarem famosos e se unirem como um só povo. Desafiando a vontade de Deus que havia ordenado que a humanidade se espalhasse pela terra e se multiplicasse. Deus, ao perceber a ambição dos homens, decidiu confundir suas línguas para impedir a continuidade da construção da torre. Com isso, os homens foram obrigados a se separar e se espalhar por toda a terra, formando diferentes povos e culturas. Na narrativa bíblica, a construção da Torre de Babel é vista como um ato de orgulho e desobediência, em que os homens desafiaram a vontade de Deus. A confusão das línguas é vista como um castigo divino para impedir a unidade dos homens e lembrá-los de sua dependência e submissão a Deus. Com isso, a construção da Torre de Babel foi interrompida e a cidade foi abandonada. O nome Babel deriva da palavra hebraica Balal, que significa confusão, em referência à confusão das línguas que ocorreu na cidade. A Bíblia sugere que a construção da Torre de Babel ocorreu pouco tempo depois do dilúvio, que é datado por alguns estudiosos entre 2300 a.C. e 2000 a.C. Com base nisso, alguns estudiosos sugerem que a construção da torre teria ocorrido em torno do mesmo período. Embora isso seja apenas uma especulação. De acordo com a história, a torre foi construída com tijolos de argila e betume, e seus construtores pretendiam erguê-la até o céu. Não há informações precisas sobre o número de andares ou a altura da torre. Mas a ideia de que ela alcançaria o céu sugere que os construtores imaginavam uma estrutura monumental e imponente. A localização da Torre de Babel é objeto de muita especulação e debate, já que a história bíblica não fornece informações precisas sobre sua localização geográfica. No entanto, a narrativa sugere que a torre foi construída na região da Mesopotâmia, entre os rios Tigre e Eufrates. A Mesopotâmia é uma região historicamente conhecida por ser o berço da civilização, onde surgiram as primeiras cidades e impérios da história. Atualmente, essa região compreende partes dos países modernos do Iraque, Irã, Síria e Turquia. A história da Torre de Babel é frequentemente interpretada como uma alegoria para a arrogância humana e a tentativa de desafiar o poder de Deus. Também é vista como uma explicação para a diversidade de línguas e culturas que existem no mundo. Após a confusão das línguas e a dispersão dos homens na história da Torre de Babel, a narrativa bíblica continua a descrever o desenvolvimento da humanidade em diferentes regiões do mundo. De acordo com a Bíblia, após a confusão das línguas, os homens se espalharam por toda a terra, formando diferentes grupos étnicos e culturais. A partir daí, a história da humanidade é contada através das histórias de diferentes personagens bíblicos, como Abraão, Jacó, José, Moisés e muitos outros. Essas histórias descrevem as jornadas e desafios enfrentados pelos povos que surgiram após a Torre de Babel, bem como as interações entre diferentes culturas e povos. A narrativa bíblica também conta sobre a relação entre Deus e a humanidade, com destaque para as alianças e os mandamentos que foram estabelecidos. Em resumo, a história da Torre de Babel marca um ponto de virada na história da humanidade, representando a origem da diversidade linguística e cultural que caracteriza a humanidade. Ficamos por aqui no vídeo de hoje. Se gostou do vídeo, curta e se inscreva no canal para receber mais conteúdo do Bíblia em 5 minutos. Comentem também sobre temas interessantes para os próximos vídeos. Fiquem com Deus e até a próxima.